E aí galera, bem-vindos ao cursinho Cidadania. Essa é a primeira aula de Física e falaremos sobre cinemática. A cinemática nada mais é do que o estudo do movimento dos corpos. E nessa aula falaremos sobre grandezas físicas dos vetores, faremos uma introdução à cinemática e também, dentro de cinemática, falaremos sobre movimento retilíneo uniforme. Primeiramente, o que seria uma grandeza física? Uma grandeza nada mais é do que uma medida de algum fenômeno da natureza. E elas podem ser vetoriais ou escalares. As grandezas vetoriais possuem módulo, ou seja, intensidade, magnitude, e também possuem direção e sentido. Se eu estou numa viagem e alguém me pergunta a velocidade que eu desenvolvi nessa viagem, eu posso responder 80 km por hora. Mas isso não me diz tudo sobre essa viagem, pois é importante saber qual direção estava sendo desenvolvida essa velocidade. Já a grandeza escalar se caracteriza por possuir apenas módulo, ou seja, intensidade ou magnitude. Se eu falo que Mossoró está fazendo 30 graus Celsius agora, não preciso saber a direção e nem faz sentido saber a direção da temperatura. Por quê? Porque apenas sua magnitude já é suficiente para descrever essa grandeza. Outro conceito importante na física é o conceito de vetor, que nada mais é um operador matemático que usamos para trabalhar com grandezas vetoriais. Ele indica módulo, direção e sentido. Uma operação importante com vetor é a decomposição vetorial nos seus eixos cartesianos. Se eu tenho um vetor A e quero saber o quanto ele está apontando para cada direção, eu vou projetar esse vetor nos eixos x e y e saberei a intensidade de cada direção desse vetor. Nós também podemos realizar operações com vetores. No primeiro exemplo, digamos que eu tenho um vetor A e um vetor B e quero somar eles dois, A mais B. Então eu posicionarei o vetor B no final do vetor A e traçarei outro vetor resultante, que é o resultado dessa soma, S, desde o início do vetor A até o final do vetor B. Então, esse vetor S será o resultado dessa operação. Já na subtração, eu inverterei o sentido do vetor que possui o sinal negativo. Por exemplo, se eu tenho um vetor A e um vetor B, que seria na segunda imagem, e eu quero fazer A menos B, como o menos está acompanhado do vetor B, eu inverterei o sentido dele. Em vez de ele apontar para baixo, vai apontar para cima. E faço a mesma coisa da soma. Vou posicionar o vetor B invertido no final do vetor A e traçarei um vetor resultante do início de A até o final do B invertido. Outra maneira de fazer isso é posicionar o vetor B sem invertê-lo no início do vetor A, em vez do final, mas o resultado é o mesmo. Outra operação importante é aferir o módulo ou o tamanho do vetor a partir das suas coordenadas. Se eu tenho um vetor V, mas não sei seu tamanho, e ao mesmo tempo eu sei a sua coordenada em x e em y, eu posso considerar que x e y são os catetos de um triângulo e V a hipotenusa, e aplicarei o teorema de Pitágoras para saber o tamanho desse vetor. Outro conceito importante na física é saber a diferença entre trajetória e deslocamento. A trajetória se trata de todo o percurso que um corpo fez em seu movimento. Já o deslocamento é simplesmente a menor distância entre a posição inicial e a posição final. Então seria um vetor ou uma reta ligando as posições final e inicial desse deslocamento desse corpo. Agora começamos com os conceitos de velocidade. A velocidade nada mais é do que a variação da posição de um corpo em um determinado intervalo de tempo. E ela pode ser medida em km por hora, metros por segundo e outras unidades, mas as mais comuns são essas. A equação da velocidade é definida como a variação da posição sobre o intervalo de tempo que esse corpo demorou para realizar esse percurso. Então, V é a velocidade, ΔS é a variação da posição e ΔT é a variação do tempo. Nós temos velocidade instantânea, velocidade média e velocidade escalar média. A velocidade instantânea é a velocidade aferida em um dado instante de tempo, como num velocímetro de um carro.
A velocidade média é a razão entre o deslocamento e o tempo necessário para realizá-lo. Ou seja, se o corpo saiu de uma posição inicial e chegou na posição final, nós aferiremos a distância entre essas duas posições e dividiremos pelo tempo que esse corpo demorou para realizar esse movimento. Já a velocidade escalar média é a razão entre a trajetória e não o deslocamento e o tempo necessário para realizá-la. Ou seja, a velocidade escalar média irá considerar todo o percurso que o corpo fez durante seu trajeto. Outra operação importante no MRU é a transformação de unidades. Se um problema é dado em quilômetros e eu quiser transformá-lo em metros, eu vou multiplicando por 10 até chegar de quilômetros para metros. Ou seja, estou em quilômetros, vou andar uma casa para a direita, multiplicando por 10, mais uma para a direita e mais uma para a direita, e chegarei a metros. Ou seja, se eu tenho uma distância de 3 km, vou multiplicar por 10 3 vezes, ou seja, vou multiplicar por 1000 para saber em metros. E se for para a esquerda, vou dividir por 10 a cada vez que eu andar para a esquerda. Para converter a unidade de tempo, no caso hora, minuto e segundo, eu vou dividir por 60 cada vez que eu andar para a esquerda e multiplicar por 60 cada vez que eu andar para a direita. Se eu tiver um tempo de 5 minutos e quiser saber em segundos, eu vou multiplicar por 60. E se eu quiser saber em horas, eu vou dividir por 60. No caso, 5 minutos equivale a 300 segundos, mas equivale a 5 sobre 60 horas, ou seja, 1 sobre 12. Para converter unidades de velocidade, no caso as mais comuns são km por hora e metros por segundo, eu utilizarei o valor de 3,6. Se eu quiser transformar de km por hora para metros por segundo, eu dividirei o valor por 3,6. E se eu quiser fazer o caminho inverso, de metros por segundo para km por hora, eu multiplicarei por 3,6. Com isso, nós falaremos agora de velocidade e posição no movimento retilíneo uniforme. O que seria um movimento retilíneo uniforme? É um movimento realizado em velocidade constante e em linha reta de um corpo. Ou seja, a variação da posição é sempre a mesma, dado intervalo de tempo igual, certo? Então, o corpo está com velocidade constante quando a variação da sua posição é sempre a mesma para o mesmo intervalo de tempo. Então, nós temos uma das equações do MRU, que seria S igual a SO mais V vezes T, sendo que S é a posição qualquer de um corpo, SO é a posição inicial, V é a velocidade e T é o tempo. Essa equação é principalmente utilizada para aferir a posição de um corpo em virtude de sua velocidade e de um certo instante de tempo. Nós temos também os gráficos do MRU, um gráfico de velocidade por tempo e gráfico de posição por tempo. O gráfico de velocidade por tempo no MRU sempre é uma linha reta paralela ao eixo do tempo, pois como a velocidade é constante, esse gráfico vai representar esse comportamento. Já no gráfico de posição por tempo, se trata de uma linha reta ascendente ou descendente. Ela também pode ser uma linha reta constante, ou seja, paralela ao eixo, mas isso indica que o corpo está parado, ele não está realizando movimento. Quando a reta está inclinada para cima, isso significa que o corpo está fazendo um movimento progressivo. E para baixo, ele está realizando um movimento regressivo ou retrógrado. Então, temos alguns exemplos de MRU. O primeiro, um veículo move-se com velocidade constante de 36 km por hora. Ao seu lado, um outro veículo trafega com velocidade constante de 54 km por hora. Assinala a alternativa que indica qual será a distância em quilômetros entre esses veículos após um intervalo de tempo de 5 minutos. Ou seja, em um dado instante de tempo, os dois veículos estão na mesma posição, no mesmo referencial. Mas como um está com a velocidade diferente do outro, naturalmente, eles irão começar a distanciar. Então, a questão quer saber a que distância os dois veículos estarão entre si após 5 minutos de trajeto. Então, nós temos que a velocidade do veículo 1 é 36 km por hora e usando aquela tabelinha de conversão, eu vou dividir por 3,6 para encontrar que ele está em 10 metros por segundo.
No veículo 2, faremos a mesma operação. Ele está em 54 km por hora e dividimos por 3,6, achando o valor de 15 metros por segundo. O intervalo de tempo é 5 minutos, mas para facilitar os cálculos, nós temos que converter tudo para as mesmas unidades. 5 vezes 60 dá 300 segundos. Então, toda essa conversão do início indica que para resolver problemas de física, nós temos que trabalhar com as variáveis nas mesmas unidades. Como as velocidades estavam em km por hora e o tempo estava em minuto, nós não podíamos trabalhar diretamente com elas duas. Nós tínhamos que converter ou tudo para hora ou tudo para segundo. No caso dessa questão, é mais simples converter as unidades para segundo. Daí, nós aplicaremos a equação da velocidade, que é a variação do espaço sobre o tempo, para descobrir qual a distância que cada veículo andou nesse tempo de 5 minutos. Então, no veículo 1, nós temos que V igual a 10. O ΔS, que é justamente o deslocamento, é o que eu quero saber. E o tempo é 300. Então, aplicarei na fórmula e encontrarei que o ΔS é 3.000 metros, ou 3 quilômetros. No veículo 2, nós temos que o V é 15. O tempo é 300, da mesma forma. Então, nós encontraremos o ΔS, que é o deslocamento do veículo 2 após 5 minutos, encontrando o valor de 4.500 metros, ou seja, 4,5 quilômetros. Então, nós faremos a diferença entre o ΔS do veículo 2 e do veículo 1 para saber a distância entre esses dois veículos. Encontraremos 1.500 metros, ou seja, 1,5 km. Isso nos dá a alternativa C. Segundo exemplo, uma pessoa sobe por uma escada rolante de 8 metros de base por 6 de altura, com a velocidade constante de meio metro por segundo, 0,5 metros por segundo. Determine o intervalo de tempo necessário para que ela consiga chegar ao topo dessa escada. Ou seja, uma pessoa está subindo uma escada rolante. Essa escada rolante, naturalmente, ela é inclinada e nós não temos qual é o tamanho dessa escada, mas nós temos qual é a altura dela e o tamanho da base dela, que seria os catetos de um triângulo. E a escada em si seria a hipotenusa de um triângulo. Então é só aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir o ΔS, que é justamente o tamanho da escada. Isso vai nos dar 10 metros. Após encontrar o tamanho da escada, eu vou querer saber o tempo do percurso, já que eu tenho a velocidade que essa escada rolante trabalha. Então, vou substituir o V por 0,5, que é dado na questão. O ΔS eu encontrei, que é 10. E o ΔT, o que eu quero saber. O resultado dessa operação é 20 segundos. Ou seja, a pessoa demorou 20 segundos para subir a escada rolante. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado da aula. E qualquer dúvida, é só postar no grupo, ok? Valeu, um abraço.